Loucuras do Alexandre, meus amigos e amigas, temos aqui um ícone hoje do rock nacional, cara, Celso Barbieri. Celso Barbieri, conta um pouco dessa Memórias do Rock brasileiro. Eu tô sabendo que você tá morando em Londres desde 1987, né, produtor musical e considerado o papa do jornalismo do rock. Conta um pouco dessa sua trajetória, do princípio. Boa noite, pessoal. Uma longa história, é difícil começar, é como qualquer história, é uma vida inteira. Difícil condensar em tão pouco tempo. Eu só posso dizer o seguinte, que ser roqueiro no Brasil é uma vida difícil, não tem dinheiro, é só batalha. Então foi o que aconteceu. Eu trabalhei muito tempo aqui, naturalmente, como alguém que gosta de rock, você tenta ficar perto das bandas e tal, e comecei a trabalhar com Patrulha do Espaço, Made in Brasil, e de repente você se começa a mexer com produção, e as coisas vão progredindo, e de repente você vê que tem muitas bandas e pouca gente para produzir. Sabe que tem aquela coisa, o pessoal tem muita gente com ideias, mas gente que faz tem poucas. Então eu percebi que minha falta de talento musical poderia ser compensada com meu talento como produtor. Descobri um buraquinho para ficar perto do que eu gostava, o rock. Então comecei a trabalhar e, de repente, eu descobri que o tempo que eu fui bancário teve certas vantagens. Eu sabia fazer requerimentos, datilografar, botar terno e gravata, chegar lá e falar, ninguém vai quebrar nada. Não, droga não existe, o pessoal tudo santo, legal. E aí a gente conseguiu o teatro, depois que quebrava tudo, ia para outro. Mas consegui, por exemplo, um projeto que eu sou orgulhoso de ter feito, foi o Metal Rock Companhia no Sesc Fábrica Pompeia. 19 bandas tocando em 3 fins de semana. Uma coisa que é... O problema do rock brasileiro que eu sinto, para você produzir um show é uma batalha. Você chega num lugar que você não conhece, você chega num lugar que você não sabe a infraestrutura do espaço, você não sabe nada. É um ensaio. Você não tem tempo de se adaptar ao ambiente e o show já acabou. Aí você chega em casa e julga e fala, foi uma bosta, foi isso, foi aquilo, o que eu faço? Mas não dá para voltar lá e corrigir, já acabou o show. Então eu procurava criar espaços onde a pessoa pudesse tocar 2, 3 dias seguidos. Não importa se tinha 5 pessoas ou 10 pessoas todo dia, o que importa é que a banda tocava no mesmo lugar, 3 dias seguidos. Na época, não existia a ideia de banda de abertura. Banda de abertura era panela. O amigo trazia, a banda amiga para abrir. E eu queria a ideia do seguinte, olha o seguinte, quem vai abrir vocês é essa banda. Mas não é amigo da gente, não sei o quê. É profissionalismo, toque melhor. Toque melhor. Aí eu passei por ditador. Isso que eu ia te perguntar, você está falando em batalha, você foi militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, ao lado de Ricardo Zaratini, cara, o pai ou o filho que trabalhou com a Marta em 70? O pai é um ícone também, né? Da política nacional, né? A minha história no PCB é curiosa, porque eu era verde, sabe? Mas tinha aquele cara andando de tanguinha lá no Rio. Eu não conseguia entender um cara do partido... não passava a seriedade do Partido Verde Alemão, entendeu? Aquela coisa... Que é a origem, né? Do hippie que cuspiu no Muro de Berlim. Não tinha essa ideia. O cara vem para cá e fica andando tanguinha lá no Rio de Janeiro, não dá para ser sério. Não conseguia entender. Então, eu dizia que eu era um Mas comunista. no Brasil sempre o carisma esteve à frente das ideias, né? Que é uma coisa que o Max Weber, né? Falando na Alemanha, um grande sociólogo alemão, fala, né? Essa coisa do carisma é complicado, né? Porque você não vota nas ideias, você não vota... O pessoal mandando mensagem de texto aqui na hora do programa, sabe o que eu tô fazendo programa? Alguma mulher correndo atrás de mim igual uma louca. Enfim, né? O carisma é complicado, né? E o pessoal vota no carisma, então o cara vai com a tanguinha lá. Ele chegou a acender um na praia ou não? Não sei. Não sei porque eu mudava de canal quando via qualquer história. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que a minha ideia de Partido Comunista, sem ser careta, essa coisa toda de vir com... É que Lenin, ele propunha que você tinha que aprender a ser um comunista através da prática. Eu nunca cheguei em lugar nenhum e falei, pessoal, eu sou comunista, eu sou isso. Não, quando o pessoal vetou a Praça do Rock no Parque da Aclamação, que eu era o apresentador... Isso que ano? 85, por aí, a gente começou a abertura já, né? Era uma ideia do Dalã, um roqueiro, ele se juntou com o Jornal do Cambuci e criaram a Praça do Rock. E como eu tinha um monte de evento realizando, eu era uma figura conhecida, me chamaram para ser apresentador. E aí a coisa começou a crescer, 5.000 pessoas, 6.000 pessoas, daí um grupo da direita resolveu criar
grupo dos usuários do Parque da Aclimação. Primeira decisão, cancelar a Praça do Rock porque estava destruindo o equilíbrio ecológico, os peixinhos, coitadinhos, e os passarinhos, sabe? Você põe 5 mil pessoas, um vai correr pelado lá, um vai fazer amor debaixo da árvore, vai ter os caras que fumam, vai ter as garrafas. É uma parte da realidade do rock. Um motoqueiro andou com a moto na grama, tem que fechar o parque por causa disso? Não, vamos organizar e tentar organizar. Então foi uma luta, e nessa luta a ideia era o seguinte: todo mundo junto, faz uma passeata, faz um abaixo-assinado e prova que o povo junto consegue. E é uma coisa que é difícil, que vem junto com a ideia de voto, que o pessoal do rock é muito alienado nesse sentido político e tudo. Eu sempre achei que se a gente... Tem um lance, eu tenho que dizer isso, nós estamos fazendo 40 anos de Woodstock. Maravilha. E é muito importante salientar isso, que no tempo do Woodstock a ideia dos hippies era criar uma sociedade à parte do contexto social. Vamos viver em comunidade, lá no meio do mato. Certo? Vamos usar jeans porque era a roupa do trabalhador mais barata que tem, rústica e tudo. Mas o sistema é forte. Ele já industrializou o jeans, já industrializou tudo, aquela música foi industrializada, tudo foi industrializado. Tudo vira publicidade na outra ponta, né? Então, o que acontece é que tem essa ideia de que eu queria que o pessoal entendesse que não tem jeito de você viver a parte da sociedade. Você tem que viver nela e modificar. E o único jeito que é possível é através do voto. Lógico que a gente não tem condição de fazer uma revolução anarquista e fazer que nem na União, só matar o rei e todo mundo, né? Não tem condição de fazer isso, não vivemos mais nesse tempo. Haja guilhotina, né? Haja guilhotina. Não imagina ficar então o lance todo mesmo é votar. Mas a ideia do voto no Brasil, ela está deformada, no sentido de que as pessoas pensam que votar é chegar lá e pôr um X. Votar é votar e acompanhar o filho da puta, desculpa, até o final. E se o cara não fizer a merda, bota na rua, não vota mais. Nós vivemos numa sociedade onde o povo tem memória curta. Tem memória curta. É impossível que, por exemplo, a gente queira ver um Collor de novo no poder. Ele está no poder. É um senador influente ainda. Você imagina que é possível... Você chegou hoje, né? Eu cheguei hoje. Você chegou hoje em Londres. Eu estou ambientando... Desculpa a revolta. Você está indo fuso horário ainda. Eu ainda vivo a revolta de 86. Ainda estou meio passado. Mas a ideia que eu vejo é que nada mudou, no sentido que a gente... eu tenho esse conceito, que é importante eu colocar aqui, da ideia de terceiro-mundismo. Terceiro-mundismo é assim: tudo que é de fora é bom. Eu estou morando em Londres há 20 anos. O que tem lixo tocando no rádio é incrível. Mas aquele lixo chega aqui e toca nas rádios. Agora, um trabalho interessante que nem esse aqui, que é irônico, que vocês estão fazendo, que a banda que acabou de tocar, 3 caras, né? O quarto eles mataram. Então, o quarto eles mataram. No quarto. Tomara que seja um capitalista, que tenha sido. Mas essa ideia de que você faz um trabalho e não é respeitado no seu próprio país pelo trabalho que você faz... olha, eu tenho que parabenizá-lo porque o que você está fazendo é abrir um espaço alternativo para um monte de gente que não tem espaço. Que essa é a realidade do Brasil. Agora, isso que eu ia perguntar para o seu jabá é pesado por aí, né? É claro. Não tem como. Como é que uma banda... Eles pagaram alguma coisa para você? Não, pagaram 150 mil reais só. Só? Só 150 mil reais. Depois eu assino o cheque. Tá? 150 mil reais. Você vai ser 300 mil, você está em Londres, puta tem um parceiro mundo, tá ganhando uma puta de uma grana. É isso aí, maravilha. Vamos tirar lá do Planet Hollywood lá, né? Imagina, tem que bombardear aquilo lá, né? Enfim. Não tem nada. E... Perdi a pergunta, porra. Desculpa, eu falo demais. Nessa aqui. Luciano Fleury, Catalão, Goiás. Um abraço pro guerreiro do rock, Celso Barbieri. A Regina Deponde, você pode falar um pouco sobre os shows do Tuca na PUC? Até o Erasmo Dias chegar? Sim, olha, o Tuca foi um lugar que eu fui no tempo que eu era o fã, certo? Eu vi Mutantes no Tuca. E eu vi a volta do Arnaldo no Tuca. Que maravilha. E na época, quando o Arnaldo tocou no Tuca, eu fiz amizade com o cara que estava produzindo o evento. E naquela época, eu fui na casa do rapaz, porque eu sabia que ele tinha uma fita, certo? E consegui fazer a cópia. Então eu tenho um show do Tuca, 16 músicas. Está no meu website, para quem quiser baixar, não paga nada. Tá entrando no GC aí, né? Tá entrando tudo no GC, né?
Então, o Arnaldo Batista no Tuca. Mas tem... o Tuca é histórico porque as pessoas não sabem que debaixo do Tuca tinha um salão Beta. O salão Beta era um espaço enorme que existe debaixo do Tuca e que você podia entrar pelo lado da universidade. E ali rolou uns sons. No tempo que o PT ainda era Libelu e Jornal do Trabalho, essas coisas, entendeu? Que o pessoal estava infiltrado no sindicato dos bancários, que eu fui bancário e tudo. Eu ajudei a fazer uns bailes lá para arrecadar dinheiro, debaixo de bomba de gás lacrimogênio, de pancadaria. Eu fui salvo pelo Gushikin, que me tirou numa... Maravilha. Falei para ele, olha, se eu fizer o próximo, os caras vão me matar. Já está... O pau está comendo solto, você precisa dar segurança. Ele falou, já está na lista. Aí chegou na hora lá, os caras me cercaram, me puseram numa perua Kombi, e a gente fugindo, seguido por uns carrinhos aí. Entramos numa rua sem saída, ele parou a Kombi, esses carros pararam atrás, e o Gushikin saiu com uns pedaços de pau e começou a marretar todos os carros, aquela luta, e me levaram em casa são e salvo. História para... Inacreditável. E o Paulão tá perguntando para você, Celso, você vê alguma saída pro rock nacional? Depois de CM22, Fresno, NX0, será que o rock brasileiro sobrevive? O rock brasileiro... Ou essa molecada tá tudo dentro dessa indústria cultural que fabrica, coloca na rádio, na TV para tocar 500 vezes por dia e faz uma lavagem cerebral, compra porque é bom, porque tá na mídia, porque eles confundem sucesso com qualidade e vai indo. Olha, a gente tem que se afastar e olhar de fora. Rock brasileiro, arte brasileira, ela é um reflexo da sociedade que a gente vive. Então, o que você vê, o rock que os garotos fizeram agora mesmo, o rock que está sendo feito em muitos lugares, é o reflexo. Em toda a sociedade tem bandido, tem gente honesta, tem gente ignorante, tem todos os tipos de gente na sociedade. E a música, e o rock em particular, reflete essa é um painel da sociedade. É um painel. Então a gente vai ter bandas, por exemplo, eu me recordo do falecido Mamonas Assassinas, e eu particularmente não gosto daquele estilo de música, que na verdade tem um pouco a ver com o que vocês estão fazendo numa forma indireta. Vocês estão satirizando de um lado, eles satirizavam de outro, mas eles encontraram um nicho, um mercado e venderam bem, e eu estava feliz por eles estavam ganhando dinheiro. Mas não era o rock que eu gostaria de fazer, porque eu sou da geração Mutantes, eu sou da geração Patrulha do Espaço, Made in Brasil, gente que queria fazer rock do mesmo jeito que é feito nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países. Rock, modo de vida, que é mais do que isso. Assim, roqueiro para mim não é simplesmente um cara que era um contestador dos valores estabelecidos, né? É um modo de ser, é um estado de vida. Eu confesso para vocês, dia 19 agora, 57 anos. Eu ponho na minha cabeça já 3 para 60, falo, meu Deus... 57? 57. Cara, e eu paro para pensar e falo assim, porra, eu continuo roqueiro. Eu não sou aquele ainda que balança a cabeça e fica, de vez em quando eu fico imitando o Joy Cooker lá, de pé ouvindo como todo mundo, põe um AC/DC ou um rock que me agrada, mas faço as mesmas micagens, as mesmas caretas que todo mundo faz escondido no quarto, eu continuo fazendo. Mas eu vejo que é uma história, eu nunca vou mudar. Quando eu me casei, eu falei para minha mulher, olha, tem uma historinha aqui. Se você pedir para mim deixar de ouvir rock, eu não caso. não é que eu não ame, não é que eu não ame. Ela está aqui, cuidado, tá aqui do meu lado, assim. Eu amo ela muito, não vivo sem. É parte de mim, é um pedaço de mim, mas ela entende que existe um limite, uma parte de mim que é semente, não se tira mais. Depois que você e foi contaminado, eu fui contaminado pelo Woodstock. Quando passou o Woodstock aqui, foi comecinho de 70, que entrou, eu estava lá na fila para entrar. Naquele tempo você entrava no cinema, assistia uma sessão, não sei se ainda mais, e podia continuar no cinema, a pessoa saía, você não saía. Eu fiquei o dia inteiro dentro do cinema. Olha, ver Jimi Hendrix tocando ao vivo, The Who. 10 Years After. 10 Years After. I go home. Opa. To my baby. Até hoje eu ponho e toco e brinco comigo mesmo eu digo para você, quando eu vi 10 Years After,
Faltou The Doors, né, pô? Jim Morrison naquela fase junk, 500 mil pessoas. Aí eu já tava muito feio. A casa ia cair, né? Não, até o Nixon ia ficar assustado. Pra mim, completaria se tivesse ali Led Zeppelin. Que maravilha. E Black Sabbath. Porque aí completava tudo que eu queria na vida naquela época. Mas quando eu assisti... E ele produziu o Corsos no Marquinhos em Londres. Marquinhos em Londres é um... Meu, tocou Queen, tocou Rolling Stones, tocou... Não, vamos segurar. Tem mais papo aqui, né? Quanto tempo tem aí? Não, fica frio que eu chamei 5 mulheres com a bunda aí, eles vão dar mais meia hora pra gente ficar aqui, a gente fica conversando, eles ficam rebolando aqui na frente. Essa pergunta é ótima. O Elião da revista Brasileiros, que é um cara que tá fazendo aí um material maravilhoso para levar esse país à frente também. Tem muita banda hoje em dia, mas é um monte de lixo. O NX0 ganhando prêmios, dá muita saudade dos anos 80, quando as bandas tinham personalidade. Como que era essa época dos anos 80, assim? Começou a RPM, começou o Traje, começou Legião, começou Capital. Como que você via essa galera que na época era uma garotada? Eu ainda faço essa... Eu tenho uma expressão que eu falo, os poposos. E os poposos fizeram um desserviço para o pessoal do rock pesado, sempre fizeram. Porque nessa época dos anos 80, tinha um cara de uma banda que trabalhava na Folha de São Paulo, um cara de uma banda que trabalhava na Revista Veja, um cara da outra banda que trabalhava no Estadão. Então ficava, essa banda fala bem daquela, que fala bem daquela, e fazia essa panela. E até recentemente, o Kid Vinil acabou de lançar um disco e falou... um livro, e falou que eu não vou comentar do heavy metal porque é uma música que não tem nada novo, nada interessante. Eu acho um desrespeito de marca maior para um estilo que é tão sério. Olha, eu quero que qualquer um desses poposos aí toque um solo de guitarra que os meninos tocam. Você vê os caras estão estudando 5, 6 horas por dia para chegar lá e fazer o solo dele. Ok. A pessoa vai falar, mas isso daí é masturbação. E jazz também não é? Pega um jazz clássico, daí... Eu falo, eu toco com a veia, eu não toco com o cérebro, eu não gosto de... Mas o pessoal do rock tinha Eu fui ver Ternias After na hora de tocar. Eu fui assistir Ternias After no Palace, os tiozinhos, tudo com 60 anos. Eu falei, eu tinha uma banda, né? Lancei 5 discos independentes. Não dá, eu olhava pra minha namorada e falava, não dá, olha os caras com 60 anos com esse pique, meu. Então, com tudo que tomaram, né? Drogas e todo aquele excesso que tinha, né? Esse vídeo recente que foi feito... Um abraço pro Timothy Lewis, surfando o carro. Esse vídeo recente que foi feito dos Rolling Stones. Maravilha. O cara que produziu o Woodstock fez o... Maravilha. Você viu os caras com aquela idade? Eu não sou assim, de carteirinha dos Rolling Stones, mas eu tirei o chapéu. Com a idade deles, fazendo o que eles estão com aquele nível... Eu passei do tempo de que eu era aquele cara que fica olhando a capa do disco e vendo as minúcias. Tem um cara da minha idade. Tem um povo na minha idade que vive de retrospectiva, né? Aquelas coisinhas. Beatles. Ok, eu reconheço toda a potencialidade desse povo todo, mas eu já passei, eu estou querendo ouvir coisas novas. O que tá difícil, né? E como é que tá em Londres hoje em dia? Tá rolando um rock and roll lá no Wembley Arena ou tá uma coisa meio DJs? Os DJs tomaram conta? Como é que você vê isso? Um brasileiro, não faz muito tempo, ligou para mim e falou assim, tá duro aqui, cara. Para você gravar em Londres, ou você é black e vai fazer dance, ou você é gay. O mercado está de uma forma que é limitado a um tipo de estilo. Antigamente, tinha vários pubs que você ia lá e tinha as gigs ao vivo. Agora você está tendo que pagar para tocar. DJs, como foi comentado aqui, DJs tomando conta da parada. Karaokê, que coisa pior. Não, isso aí é do que karaokê. Eu acho assim, é uma distração, tudo, mas nós não estamos no Japão, cara. E essa coisa correspondente internacional da Dinamite de São Paulo, um abraço pro meu amigo Pomba. O Pomba. Conta um pouco dessa história, as bandas que você cobriu. O Pomba apareceu lá em casa, ficou em Londres, e ele viu, eu tenho um estúdiozinho em casa, sabe aquela coisa? Você realiza as fantasias que não pode fazer aqui. Montei meu estúdio caseiro e tal, estava produzindo as coisas. E aí ele falou, como você pluga todos esses teclados? Eu falei, isso é MIDI, um tipo de conexão que tinha na época, isso já faz tempo. Ele falou, tem uma revista que chama On and Off, e tem uma revista que chama Dinamite, dá para você fazer uma matéria sobre o MIDI? Aí eu fiz. Passou um pouquinho de tempo, ligaram do Rio de Janeiro, eu atendi, falei, olha...
é o seguinte, tem uma banda nova tocando em Londres, um tal de Foo Fighters. A gente quer que você faça a cobertura do primeiro show do Foo Fighters em Londres. Vai ser num lugar meio fechado, só para estudantes e não sei o quê. Aí eu falei, Foo Fighters, nunca ouvi falar. Liguei para a EMI de Londres e falei, olha, me manda um fax dos shows do Foo Fighters no USA. Aí eu fico sabendo que o cara é baterista do Nirvana. Não precisa falar mais nada, né? Aí eu tive na sequência, a Metallica está aqui, e dá para você entrevistar? Lógico, né? Maravilha. Vou falar não. E as coisas foram aparecendo, ICT, Blur, Radiohead, Iggy Pop. Eu não tive a oportunidade de falar com ele, mas eu tive bem pertinho, pude olhar assim. Então, mas eu tive até medo de chegar perto. Ele é o homem lagarto. Ele é um tipo... Olha, eu acho que o Iggy Pop é um cara... Eu sempre chamei ele de o avô do punk. Ele era punk muito antes de qualquer um. Aliás, existe uma banda legendária aqui que não é reconhecida, que eu considero uma punk autêntica, Olho Seco. Nacional. O Olho Seco é reconhecido mundialmente como uma banda realmente de nível punk. Você acompanhou Sepultura no começo da carreira? Os meninos BH, etc e tal, chegando aqui em São Paulo e o Orgasmatron do Motorhead? Eu conheci, eu estava quando eles tocaram, inclusive quando tocaram no Pacaembu, eu estava lá. O clipe, né? Daí à noite, aconteceu o seguinte, existia um clube, essa fofoca não dá, cara. Existe esse clube no Largo Santa Cecília, chamado Retrô. Aí o Retrô, fui em Londres, lá num beco, lá achei um vídeo de bandas IBM belgas, os troços radical, e tinha Ministry no meio ali. Os caras confundiram tudo, puseram Ministry junto com o IBM, mas tudo bem, eu olhei umas coisas radicais, comprei o vídeo, pus no correio e mandei pro Retrô. Eu conheci o cara, mandei para ele. Eu sei o seguinte, ele tocou uma semana e durante a noite alguém invadiu o lugar e roubou o vídeo do cara. Aí eu fui lá e acho que o cara queria me tratar bem para ganhar mais vídeos, né? Olha, ele falou o seguinte, no bar, o cara aqui está liberado e tal. Eu estou lá no bar, chega o gordo do Ratos de Porão, junto com o Max. O gordo é um cara que fala, tal, mas ele estava escondidinho vendo shows de metal, para depois falar, a gente é mais radical do que o Corsos. Mas ele estava lá. Falar nisso, considerações finais, eu queria soltar o vídeo que você produziu no Marquinhos, onde tocou Queen, tocou Beatles, tocou Rolling Stones em Londres, um clássico. Só não tocou The Doors, porque senão aí ia fechar a casa. Eu tenho que agradecer aqui o Kaká, que tá o Kaká. Ixi, eu tomei um porre. Maledito, Kaká. Esse aí é o outro também, né? O outro fera, outro clássico. Então, a gente briga muito, porque ele é o homem da bossa nova e você sabe, né? Axé, salsa, bossa nova, calypso e mambo jumbo. Não rola. Comigo. Mas a gente é bom amigo. Muito obrigado pela entrevista. Precisamos fazer uma outra. Solta o vídeo do Marquinhos.